Nesse vídeo, nós vamos explorar a tela de fluxo de caixa da planilha de controle financeiro. Para acessar essa opção, você vai clicar aqui no botão Fluxo de Caixa. O primeiro ponto que você precisa se atentar na planilha de fluxo de caixa é o ano que você está analisando. A planilha, ela mantém um histórico dos lançamentos dos anos anteriores, exatamente para que você possa ter uma base de comparação. Terminou o ano, você pode começar os novos lançamentos, mas aqueles lançamentos do ano anterior, eles ficam cadastrados na planilha, ficam guardados, e você pode voltar nesses lançamentos, voltar no fluxo de caixa do ano anterior para analisar as informações e para comparar como foi um ano, né, em relação ao outro. Para mudar o ano, você vai clicar aqui, então, onde diz selecione o ano, tem essa setinha aqui e você vai escolher o ano que você quer analisar. Eu já deixei alguns lançamentos prontos aqui em 2023 para que a gente possa ver como ficam aqui, ó, os lançamentos do segundo semestre de 2023. O fluxo de caixa, então, ele fica aqui armazenado. E se eu quiser voltar para o ano corrente, né, o ano que eu estou analisando, que é 2024, eu volto aqui na setinha. Então, vamos entender como está estruturado esse fluxo de caixa. Todos os lançamentos que você fizer lá na tela de lançamento de entradas ou lançamento de saídas, ele automaticamente vai ser contabilizado aqui no fluxo de caixa. Você não precisa fazer nenhuma ação extra para que ele venha para cá, para que ele apareça aqui na tela de fluxo de caixa. Então, isso é automático na planilha. Você vai, então, analisar a estrutura do seu fluxo de caixa, que é essencial para que você consiga enxergar a saúde financeira do seu negócio e tomar suas decisões. Então, dentro de uma estrutura de fluxo de caixa adequada para a realidade de uma pequena empresa, a gente tem aqui a primeira linha, que é receita e faturamento. Abaixo da receita e faturamento, a gente vai contemplar todas aquelas contas que estão envolvidas, né, na entrada de receitas. Então, receita de produtos, de serviços ou outras entradas. Caso você tenha cadastrado alguma nova conta no grupo de receitas dentro da planilha do plano de contas, não se preocupe, porque ela vai ser considerada aqui dentro do fluxo de caixa também, desde que você tenha mantido aquela estrutura padrão de não apagar a numeração lá dentro do plano de contas, né? Caso você tenha dúvida, você pode olhar lá o vídeo de como cadastrar contas dentro do plano de contas. Mas não se preocupe, ela vai ser considerada aqui dentro do fluxo de caixa. Então, o primeiro grupo, receita e faturamento, vai aparecer aqui, por exemplo, o mês de junho teve um faturamento de 51.214. Logo abaixo, nessa próxima linha azul aqui, nós temos os custos variáveis, que são aqueles custos envolvidos com o pagamento de fornecedores, com o pagamento de impostos, comissões, todos aqueles custos que são variáveis de acordo com a venda, né? Se você vendeu mais, você vai pagar mais imposto, você vai pagar mais matéria-prima, vai pagar mais fornecedores. Se você vendeu menos, você vai pagar menos. Então, por isso chama custo variável. Bom, então a gente tem aqui receita menos custos variáveis. O que a gente vai ter então? A nossa margem de contribuição, que é um número tão importante da gente acompanhar. Essa margem de contribuição, ela diz muito sobre a saúde financeira do nosso negócio, porque é olhando para ela que a gente já vai saber se a gente tem condições de pagar a nossa despesa fixa, né? E também ter lucro, fazer investimentos ou não. Por quê? Porque aqui foi o que sobrou. Então, eu faturei 51.214, paguei os meus custos variáveis de 15.916 e me sobrou 35.298. E logo aqui abaixo a gente tem as despesas fixas, que são aquelas despesas que eu vou ter que pagar todos os meses, vendendo ou não vendendo. Pensem em aluguel, conta de luz, conta de água, telefone, internet. Essas contas, essas despesas, elas são fixas e eu não tenho como fugir delas. Salário de funcionários, o meu próprio prolabore como sócio do negócio, então são despesas fixas. Como que eu vou pagar? Da onde que vai sair esse valor para pagar as despesas fixas?
vai sair aqui da minha margem de contribuição. Então, ela tem que ser, a margem de contribuição, ela tem que ser suficiente para eu pagar a minha despesa fixa mensalmente e também pagar as outras despesas do negócio, né? Investimentos, alguma despesa não operacional, como um empréstimo que eu tenha feito, né? Ela tem que ser suficiente para isso. O próximo item que nós vamos avaliar dentro do fluxo de caixa é o lucro operacional antes dos investimentos. Então, até aqui nessa linha do lucro operacional antes dos investimentos, foi aquilo que me sobrou depois que eu paguei a minha despesa fixa e o meu custo variável. Logo abaixo eu tenho aqui os meus investimentos, né? Então, nesse caso aqui, no mês de maio, vamos pegar o mês de maio que teve investimentos, a gente teve R$ 1.800 de investimentos. Então, isso vai me dar uma despesa operacional total de 21.611. Então, aqui é a soma de todas as despesas, de todos os grupos de despesas: despesa fixa, custo variável e investimentos. E o que me sobrou depois disso? O meu lucro operacional. Aqui, então, está o meu lucro depois que eu paguei esses 3 grupos de despesas. Né? Investimento não é efetivamente uma despesa, mas ele está entrando aqui no somatório da despesa operacional total para a gente saber quanto que sobrou. Logo aqui abaixo, a gente tem ainda um último item antes da gente ter o nosso lucro líquido, né? Que são as movimentações não operacionais, ou seja, a entrada e a saída de dinheiro que não faz parte da operação do negócio. Por exemplo, em entradas não operacionais, eu posso ter a venda de uma mobília, de um equipamento, de uma máquina, ou ainda eu posso ter obtido algum empréstimo, e isso entra lá em entradas não operacionais. Como saídas não operacionais, eu tenho o próprio pagamento, né, de um empréstimo, por exemplo. Eu posso ter todos os meses essa despesa do pagamento do empréstimo e isso vai entrar aqui, então, nessa linha de saídas não operacionais. Depois que eu faço, então, esse somatório ou essa diminuição aqui dessa última parte das movimentações não operacionais, eu vou ter então a última linha do meu fluxo de caixa, que é o meu resultado líquido. O meu resultado líquido é então efetivamente o meu lucro ou o meu prejuízo. O relatório do fluxo de caixa, ele vai ser a sua principal ferramenta, o seu principal aliado na hora de analisar a saúde financeira do seu negócio. Você vai ter aqui de forma estruturada os principais números para você analisar. Por exemplo, no caso da margem de contribuição, que eu falei para vocês que ela é um número extremamente importante, você vai poder analisar se você está tendo margem suficiente para poder pagar o restante das suas despesas. Digamos que a sua margem tenha sido de 35.298. Mas lá no final, a sua despesa operacional total, ela tenha sido maior do que isso, você já sabe que você vai ter prejuízo. Então, você tem que passar a analisar as suas principais despesas, os seus principais grupos de despesas, para ver aonde você pode melhorar no seu negócio.